O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seus ensinamentos, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estavam na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até no espíritos maus e ele obedece. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho hoje vem falar sobre todos os milagres a qual Jesus ele fez e ele faz. E aqui vem especificando um milagre muito grande, que é aqui aonde Jesus, quando entrou na sinagoga e viu aquele homem com o espírito mau, o que foi que a primeira coisa que ele fez? Foi lá e expulsou aquele demônio. Mas o mais interessante foi que o próprio demônio, ele reconheceu Jesus Cristo. Ele reconheceu naquele momento. E ele ficou tão apavorado de uma forma que ele fala assim: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Até os demônios ele reconhece Jesus como santo, como filho de Deus, como aquele que é maior do que todos. Até os demônios eles conhecem. E eles sabem que Jesus é aquele que tem poder de expulsá-los. Que Jesus é aquele que tem o poder sobre tudo. E o mais interessante aqui nesse evangelho é porque se os demônios, eles sabem que Jesus é filho de Deus e eles são obedientes a ele, aí fica uma reflexão para nós. Por que não nós? Por que nós não tememos a Jesus Cristo? Por que nós não reconhecemos como nosso Salvador e o único, aquele que nos ajuda, aquele que é meu Pai, aquele que morreu numa cruz por mim e que quando eu preciso, é Ele que me ajuda? Por que muitas vezes eu não compreendo isso? Por que eu não amo Ele e não coloco Ele como centro da minha vida? Será que nós paramos para pensar nisso? Será que nós meditamos isso? Por que é tão sacrificoso fazer o que Jesus ele quer para nós? Por que é tão sacrificoso para nós fazer o que Deus quer na nossa vida? Por quê? Essas são perguntas que nós mesmos temos que nos responder nós mesmos. Por que é tão difícil trabalhar para o reino de Deus? Por que é tão difícil evangelizar? Por que é tão difícil colocar Deus acima de tudo? Colocar Deus no centro da minha vida? Por que é tão difícil eu me abrir para Ele? E aí vem algo que nós temos que estar diariamente sendo vigilante. Porque se o demônio ele teme, então ele vai usar alguém para fazer essas coisas com Jesus, com Deus. E somos nós. Eles usam de nós para que nós possamos fazer isso com Deus. Nos nossos maus pensamentos, nas nossas atitudes, que muitas vezes nos afastam. Eu vi um vídeo esses dias a qual o homem disse que na hora da comunhão, e isso acontece diariamente conosco. Quando nós vamos receber o próprio Cristo ali naquele momento, começam os maus pensamentos, tirar-nos do foco de Cristo e assim toda a vida. Nas nossas orações, no nosso cotidiano. E vocês acham que isso é o quê?
Por isso que nós temos que ser alerta. Se até os próprios demônios, eles sabem e têm a certeza que Jesus é filho de Deus, que ele é o santo, que ele é aquele que é o maioral, que ele é aquele que é o filho de Deus, imagine nós. Que nós possamos, meus irmãos, pedir a Jesus Cristo que possa abrandar o nosso coração e que nós possamos colocar Jesus como centro da nossa vida e termos cuidado com os maus pensamentos e as nossas atitudes, porque muitas vezes, não sempre, isso aí é algo que o demônio vem plantando no nosso coração. Por isso, fique atento, não se afaste de Cristo. Afasta de ti toda a preguiça, afasta de ti toda a má vontade de orar. Porque quando nós estamos assim, é porque o demônio, ele já tocou no nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.